Mas, na época de Kardec, a psicologia, né, que fundamenta a moral, ela estava recuperada na universidade, na divulgação científica, vamos dizer assim, nas escolas, né, em livros de divulgação, né? Em tudo isso, na cultura em geral, estava havendo uma recuperação da psicologia que fundamenta a moral. Então, como é que funciona? Você tem uma moral que considera que as leis que regem o corpo são as leis que regem a moral. Então, isso é heteronomia. E como é que ela funciona? O nosso corpo tem sensações. Essas sensações são de dor e prazer. Né? A gente tem medo, raiva. Né? Então, a heteronomia, ela vai dizer que a moral nossa, ela é consequente das condições emocionais do corpo. Então, aquilo que nos dá alegria e prazer seria o objetivo a alcançar. Fica confundido com alegria. E aquilo que nos traz medo, né, e dor é aquilo que nos afasta. Então, você vê que aí a gente tem um duplo conceito. Você tem coisas que nos causam dor e são consideradas coisas ruins, e as coisas que são consideradas boas. Então, você vai desejar as coisas que são boas e vai evitar as coisas que são ruins. Essa moral é a moral que você, quando vivenciar coisas que são ruins, você vai considerar como castigo. Quando você vivenciar as coisas que você vai considerar como boas, você vai considerar como recompensa. E as coisas boas ou ruins, preste atenção na semântica disso, nas palavras. Existem coisas que eu considero boas e existem coisas que eu considero ruim. As coisas são externas. Então, você teria uma dependência de coisas externas. Né? Então, castigo e recompensa sempre é algo externo. Então, essa maneira de pensar iguala o ser humano ao corpo. Aí alguém pode estar nos acompanhando, né? E imaginar assim, mas então a igreja não faz isso, porque ela considera a alma. Aí é que está o detalhe, né? Nós estamos estudando psicologia quando vamos tratar de espiritismo. E quando a igreja vai tratar a alma, ela vai tratar não nos moldes de Platão, mas nos moldes de Aristóteles. E ela vai considerar, então, a alma imanente ao corpo. Então, Kardec vai tratar disso no Céu e Inferno, e ele vai dizer assim, a igreja, como também Aristóteles, consideravam que a nossa alma racional, né, ela é, independente do corpo, ela é contemplativa. Ela não tem movimento. Então, não existem fatos da alma. E o Aristóteles vai dizer, a alma age, né, ou se movimenta quando está associada ao desejo. Vocês percebem aí a armadilha conceitual? A razão, né, está associada ao desejo. O desejo é relacionado às coisas do mundo. Então, a heteronomia coloca o ser humano, né, no âmbito do mundo, que o Platão dizia, é o mundo dual, que você tem os opostos. Entende? Então, aqui, não sei como é que está aí em Minas, né? Aqui está frio em São Paulo. Então, frio e calor, vocês percebem que são opostos de uma coisa só, que é a temperatura? Então, o que existe é temperatura. Frio e calor são extremos. Então, quando você diz assim, não, eu não gosto de calor, eu gosto do frio. Eu não gosto do frio, eu gosto do calor. Você está colocando preferências em relação a alguma coisa que naturalmente transita entre um e outro. Então, o nosso mundo físico ele é feito de coisas que parecem opostas. Elas vão para os extremos. E quando você vai falar de desejo, ele está relacionado a isso. Abundância, falta, sabe? Fome, frio. São todas coisas relacionadas às necessidades do corpo.
Então, você tem uma moral que ela se confunde com as características do corpo, a gente chama isso, então, de heteronomia. O que é autonomia? A autonomia carrega uma certa complexidade. A primeira coisa é você considerar que a alma causa movimento, ou seja, ela tem fatos próprios da alma. E existem fatos próprios da fisiologia. Então, esse passo, Beto, Marisa, Laura, aqueles que nos acompanham, como qualquer ciência, tanto o espiritualismo racional, a psicologia espiritualista, quanto o espiritismo, que é complemento dessa. Então, já chegando na pergunta do Beto, né? Por que o espiritismo é complemento do espiritualismo racional? Porque o espiritismo não funda uma psicologia. Ele aprofunda a psicologia do espiritualismo racional, a psicologia que inicia com Mene de Biran. Então, funciona assim. O Mene de Biran, diferente do que dizia a igreja, Aristóteles, o materialista, que ia dizer assim, a alma ela não existe separada do corpo. O ser humano, quando ele age por meio do corpo. Então, a alma ela é dependente das funções fisiológicas. Então, quando você vai falar de prazer e dor, você está falando das duas sensações que comandam a moral humana. Então, a moral humana ela se confundiria com as leis da fisiologia. E a fisiologia a gente sabe que funciona em função da preservação do corpo e não da moral da alma. Então, esse é o ponto inicial. Gente, não dá para você estudar espiritismo, conhecer espiritismo, falar do espiritismo, sem começar por aí. Por isso que nós estamos falando agora. Então, nós vamos ter determinadas leis da alma e determinadas leis do corpo. Por que as pessoas se confundem? Porque uma grande parte dos espíritas imaginam que você ir para o mundo espiritual, imaginam que é um segundo corpo, que você vai ter as mesmas sensações que você tem com o corpo físico, entendeu? Se fosse isso, gente, a vida seria uma eterna continuidade. E a moral seria fundamentada nas leis biológicas. Porque você, no mundo espiritual, você faz coisa errada, você vai ter dor. Se você fez coisas boas, você vai, então, ter satisfação, prazer, alegria. Você está mantendo a relação fisiológica, né? Isso nem é o pensamento católico, né? Porque o pensamento católico considera que o Deus vai primeiro destruir esse mundo para criar um outro. E aí as leis continuam sendo biológicas. Então, para você entender o espiritismo, a gente tem que estudar com mais profundidade. E uma das formas de estudar com mais profundidade é perceber que você tem que entender uma psicologia para compreender o aprofundamento da psicologia, que é o espiritismo. Então, Kardec, como você tinha livros, gente, as pessoas estudavam essa psicologia no colégio, na primeira metade do século, né? Então, você tinha livros didáticos para estudar isso. Ele não precisava reproduzir na doutrina espírita toda a ciência da psicologia. Então, essa aqui é a dificuldade. A gente lê as obras de Kardec e, se não souber disso, nós não vamos entender o vocabulário utilizado por Kardec. E o vocabulário está atrelado justamente a você considerar os fenômenos ligados ao corpo e os fenômenos ligados à alma. Então, nós temos vida animal e vida da alma. Nós temos fenômenos psicológicos e fenômenos fisiológicos. Então, o que está num e o que não está no outro, né? Quando você vai ler livros conclusivos, como a Gênese, Kardec usa esse vocabulário e esses fundamentos, conceitos da psicologia, o livro todo. Né? Se você não conhecer isso, o livro fica extremamente enigmático. Então, vamos aqui pegar. Quais são as características da vida animal? Instintos, emoções e sensações físicas. Então, as emoções, raiva, medo, as emoções básicas, raiva, medo, tristeza, alegria, nojo. Então, tudo isso aí é da fisiologia. E para que serve? Serve como instrumento do instinto. Por quê? Olha o ponto fundamental. A alma do animal não se move por si própria. Por que o que significa uma alma mover-se por si própria?
ela realizar os atos psicológicos, são os atos da alma. E quais são os atos da alma? Os atos da razão, da vontade e da imaginação. Pegaram aí? Pegou, Lauro? Está acompanhando? Porque está fazendo o cara que está entendendo, mas não sei se está entendendo mesmo. Não, vamos junto. Porque a pessoa que faz cara que está entendendo, Lauro, ela põe a mão no queixo, assim, ó, igual o Beto, tá vendo? Ó? Mão no queixo é sinônimo de estou entendendo. Então veja só. Vou fazer uma pegadinha aqui. Olha lá, que coisa boa. Caramba, isso é antigo, hein? Nossa, que coisa antiga que vocês acharam aí. Então, da alma, no corpo físico, olha lá, muito bom. Consciência, vontade, razão, sensibilidade. Quando você pega Emmanuel, por exemplo, e isso é um estudo mais recente que nós fizemos, que foi verificar a psicologia de Emmanuel. E já constatamos que é perfeitamente a psicologia na qual Kardec se baseia. Então, Marisa, Lauro, Beto, quando vocês forem estudar o Paul Janet, pega em paralelo o Emmanuel, porque vocês vão estar o Paul Janet no século XIX e o Emmanuel já no nosso século XX, tá certo? Então, veja só, quando ele vai falar ele vai iniciar o livro, o Emmanuel, ele vai dizer assim, a mente é o espelho da vida em toda parte. E ele vai considerá-lo como sendo o campo da nossa consciência desperta. A vontade e a gerência esclarecida e vigilante, a auréola luminosa, a razão. Então, como é que funciona isso, gente? O que a alma vai ter como referência para que ela exerça o seu movimento, vamos dizer assim, os fatos psicológicos? A alma vai ter como referência a ideia do bem, gente. O que é a ideia do bem? As leis de Deus. Então, mas peraí. Quando eu vou estudar fisiologia, eu não estou estudando as leis de Deus? Você está estudando as leis de Deus aplicada ao corpo físico. Mas o ser humano não tem um corpo físico? Sim, é a nossa condição animal. Então você tem uma vida animal, por quê? Porque você está saindo da vida animal para viver a plenitude da vida espiritual, entendeu? Então o ser humano, ele tem a vida animal e tem a vida humana, né? Veja lá, já que você abriu aí, você está no número 1, né? Então tá lá. Em todos os domínios do universo vibra, pois, a influência recíproca. Tudo se desloca e renova sobre os princípios de interdependência, reflexão e repercussão. O reflexo esboça a emotividade. A emotividade é o sentimento, gente. E o que é o reflexo? É o quanto você compreendeu da verdade. Tá certo? A mente é o espelho da vida em toda parte. O que é a vida? A vida é a lei presente no conjunto dos seres. Então, nos seres primitivos, ele vai ser o instinto. E no ser humano, é o campo de nossa consciência desperta. Vê aí o terceiro parágrafo. Nos seres primitivos, sob instinto, nas almas humanas, entre as ilusões que salteiam a inteligência, e nos espíritos superiores, como brilhante e precioso a retratar a glória divina. Então, nós somos seres de luz, que o quanto a gente reflete dessa luz, a fonte original seria o bem, a ideia do bem. E o quanto você consegue refletir é o quanto você desenvolveu de virtude e sabedoria. Então, ele vai dizer aqui, estudando a mente da posição espiritual, confinados que nos achamos entre animalidade e angelitude, somos impelidos a interpretá-lo como sendo o campo de nossa consciência desperta, na faixa evolutiva que o conhecimento adquirido nos permite operar. Então, é assim, você adquire conhecimento, esse conhecimento verdadeiro, gente, que é a compreensão das leis de Deus. Quando você compreende isso, as leis de Deus estão presentes aonde, Marisa? Nossa consciência. Na consciência. Mas você compreende tudo que está na sua consciência? Não.
Não compreende. Mas se as leis de Deus ela está na sua consciência, ela está na plenitude, não está? Está. Segundo Deus. Mas você não Sim. consegue compreender, não é? Sim, sim. Como é que você faz para compreendê-la? Eu preciso exercitar a minha razão. Conhecer. Isso. E Estudar a exercitar razão minha é adquirir conhecimento de uma lei que tem referência na sua própria consciência. Sim. A parte que você já compreendeu da lei é o quanto você despertou da consciência. Entendeu? Por isso que o Entendi. Emmanuel fala consciência desperta. O quanto eu consegui despertar da minha consciência por meio da razão. Agora, a razão é pensar segundo as leis dos homens? Não. Segundo as leis de Deus. Segundo Então, eu as vou te dar um leis de Deus. exemplo. Essa lei, o mais forte prevalece. É lei de Deus? Não, dos homens. Não, é lei dos homens. Então, se você pensa assim, que prevalece o mais forte, não é consciência desperta. Entendeu? Então, assim, devemos servir a todos. É lei de Deus? Lei de Deus. Porque quando perguntaram para Jesus quem que é o melhor de todos, os apóstolos estavam que nem criança lá discutindo quem que era o melhor deles, né? Sim. Jesus vai embora, quem é o melhor de nós para comandar, e discutindo. E aí, quando Jesus vê essa discussão, ele diz assim, olha, o melhor de todos é aquele que mais serve. Aquele que mais serve aos outros é que é o melhor de todos. Então, você vê que tem uma inversão do mais forte, né? Sim. E é aquele que o mais ferve. Então, essa lei de Deus, se você conseguir compreendê-la na sua plenitude, a sua consciência está desperta. Por quê? Você vai exercer a sua vontade a partir disso, e não da lei do mais forte. Então, é só um exemplozinho para a gente entender. Então, a razão não é inteligência. A razão é a inteligência iluminada pela lei. E a vontade não é simples, não é desejo. É a vontade esclarecida pela lei. Nesse sentido aí, a gente estudando o Paul Janet, ele falou para nós o seguinte, que essa vontade, para que ela seja, de fato, exercida na sua plenitude, na autonomia, que ela não pode sofrer coação interna nem externa, ou seja, arrastamento íntimo de paixões, seja de que natureza for, e nem externamente, mediante até as leis dos homens, que ele, essa vontade, ela não sofre nenhum tipo de coerção. Isso. E como é que ficaria isso em espiritismo, né? Isso. Onde nós vamos ter evolução para o espiritismo? Primeiro, o espiritismo não altera essa psicologia, ele a confirma. Então, quando você tem no corpo, você tem vontade, razão e imaginação, mas também tem instinto, paixões, emoções, entendeu? Você tem um conjunto todo. Os espiritualistas racionais diferenciaram o que é do corpo, da vida animal, e o que é da vida humana. Tá, agora tem uma questão que os espiritualistas não conseguiram resolver, que é a seguinte: o que acontece após a morte? Você continua tendo, por meio do envoltório espiritual, que é o perispírito, as mesmas sensações que você tinha do corpo? O perispírito tem sensações equivalentes à do corpo? A minha resposta é peremptória. Não, nós, com nossa mente, a gente cria. Criar ilusão. Se você achar que tem qualquer sensação, você vai ter ilusão. Tá certo? Tem uma diferença muito grande entre ignorância e ilusão. Na ignorância, você não vai criar algo que não existe. A ilusão, você precisa usar a razão para criar. Então, o apego é que vai gerar o sofrimento no mundo espiritual, entendeu? Por isso que o simples não sofre. Porque a ilusão, você precisa usar a inteligência para criar. Você tem que criar uma ideia errada para viver em função dela, entendeu? Depois da morte, aí acabou o espiritualismo racional, eles não falam nada. Aí Kardec vai perguntar para os espíritos. Os espíritos continuam tendo sensações de dor e prazer? Resposta: Não. não. Os espíritos continuam tendo as emoções e raiva? Não. Isso que tem que ficar claro. Raiva, medo, tristeza, alegria são sensações, gente, provocadas no cérebro. E a finalidade é você comandar o animal. Veja só, o animal age por si próprio? Ele não tem vontade e razão. Não. Então, ele não age por si próprio enquanto alma. Mas ele vai agir por si próprio enquanto personalidade, perceberam? O leão vai escolher qual caça ele vai correr atrás. Entendeu?
Então, o exercício da inteligência no animal é por meio do corpo e não por meio da alma. Então, aí nessa sua fala, o Emmanuel coloca isso aqui para nós. Ó. Ele está dizendo assim, definindo-a por espelho da vida, reconhecemos que o coração lhe é a face e que o cérebro é o centro das ondulações, gerando força do pensamento que tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo para crisolar e sublimar. Nesse aspecto aí, ele está falando de algo que está acontecendo no campo do físico. Não, Beto. Aqui realmente um ponto de grande importância para entender o Emmanuel. O coração e o cérebro são símbolos. São símbolos. Aqui ele não está falando do cérebro e do coração, do corpo físico. Sentimento e razão. Vamos, na nossa linguagem, separar a emoção, que é da fisiologia, raiva, medo, tristeza, e sentimento, que o fundamento dele é o amor. O que é o sentimento? A interligação com os outros seres. Ocorre isso no mundo físico? A interligação entre todos os seres ocorre no mundo físico ou no mundo espiritual? É por meio do fluido perispiritual ou por meio do corpo físico? Fluido perispiritual. Então, gente, o fundamento do amor é um sentimento da alma. Então, precisa separar. Quem faz essa separação? O Jané, não. Vai ser o espiritismo. Então, as características da alma. A alma, ela tem movimento, gente. Isso altera tudo que o materialismo, que as religiões pensam, que o catolicismo pensa, altera tudo. Né? Se você pegar lá, Beto, naquele mesmo do Emmanuel, ele já fala. Põe lá, naquele mesmo texto que você estava mostrando do Emmanuel. Gente, o segredo está em perceber os detalhes, viu? Não é no geral, é no detalhe. Né? Olha lá no Emmanuel. Definindo por espelhos da vida, o coração é a face. Por que o coração é a face? O coração, o sentimento é representado pelo espelho, gente, o reflexo. O reflexo do bem é o sentimento. E o cérebro é o centro das ondulações. Você vê que aí você emite o pensamento? Você sente com o coração. E você reflete o pensamento. Então, quando ele está falando do coração e cérebro ali, ele está falando como se fosse assim, a fisiologia da alma. Gerando a força do pensamento que tudo move. Gente, pensamento que tudo move. Então, nós estamos falando aqui que o espírito tem movimento. Existe um movimento físico e um movimento da alma. O movimento da alma, ele está relacionado a pensamento, sentimento. Entenderam? Pegou? Então, quando ele vai dizer isso de coração e cérebro, ele está falando dos movimentos da alma. E os movimentos são sentimento e pensamento. É isso. O que ele vai demonstrar aí? Imagens. Olha lá. Respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Vou falar para vocês uma coisa. Quando eu falo balão amarelo, o que apareceu na mente de vocês? Uma imagem. Na hora. Uma imagem do balão amarelo. Uma cor amarela, um balão desses de criança, né? De criança. Um balão, foi isso que veio na sua cabeça. Então, veja, na verdade, a palavra carrega uma imagem. Balão, entendeu? É uma imagem. Amarelo é a cor, a imagem. Então, a gente conhece as coisas, gente, por meio de imagens. O que você projeta é imagem. O que você não conhece, você não consegue oferecer imagem nem palavra. Ô Paulo, então é por isso que no Livro dos Espíritos eles vão responder: a linguagem é toda material, os espíritos se comunicam pelo pensamento. Isso. Só que o próprio pensamento, quando você... Vamos pensar assim, Beto, você está no mundo espiritual, se conecta mentalmente com outro espírito. O que você perceber dele vai se tornar imagem na sua mente, entendeu? Porque você só consegue entender aquilo que você já conhece. Agora, quando um espírito superior vai te intuir, ele vai te oferecer valores acima do que você conhece. É aí que você vai ter a imaginação, a criação, as ideias novas, entendeu? Esse é o despertar. Então, o que a alma faz? Ela se movimenta. E quais são as formas dessa movimentação?
Essas formas da movimentação é servir ao mais simples, aprender com igual, intuir dos mais evoluídos. É isso, gente. Olha lá. Respiramos no mundo de imagens que projetamos e recebemos. Essa é a comunicação ampla que tem entre todos os espíritos. Por elas, estacionamos sob a fascinação dos elementos que provisoriamente nos escravizam, porque qualquer agir no mal, gente, é provisório. Quem agir no mal vai retornar ao bem. Quem gerou o vício do mal vai descondicionar o vício do mal. Não tem outro caminho. Ou você progride se desenvolvendo paulatinamente, sem precisar desenvolver o vício. Né? Tem uma diferença, gente, em o ato equivocado, a imperfeição e o hábito equivocado, que é o vício. Vocês percebem? São 3 situações diferentes. Então, Beto, quando você pega as imagens do mundo, que está relacionado a desejos e circunstâncias do mundo, e você fica preso nelas, você vai acabar sendo escravizado. Está vendo ali? Fascinação dos elementos que provisoriamente nos escravizam. Quando você se conecta aos bons espíritos, você vai receber uma indução para compreender o bem cada vez melhor. Através dessas imagens, incorporamos o influxo renovador dos poderes que nos induzem à purificação e ao progresso. Entendeu? Então, Beto, você não tem como fugir disso. Você hoje, nesse instante, todo mundo que está nos acompanhando aí, a Genesi, João, todo mundo aí, a Edna, a Marisa, nós estamos no mundo, nós estamos nos percebendo o mundo por meio dos sentidos. Mas a nossa alma está conectada com todos os outros seres. As imagens que você povoa a sua mente, essas imagens vão determinar com o que você está conectado. Se você se conectar com aquelas coisas que escravizam, nós vamos ter esse resultado. Se você se conectar com a ideia do bem, você vai progressivamente ampliando o seu entendimento da ideia do bem, e é isso que é o desenvolvimento da sabedoria. E quando você estabelece conexões nesses 3 níveis, os mais simples, servindo, os iguais, aprendendo, os que estão acima, recebendo esse influxo renovador da indução à purificação ao progresso, quando você faz isso, esse é o ato da alma saudável. Essa é a alma que vai conquistando a felicidade, porque ela cria o hábito de agir em função da alma e não em função dos instintos e dos desejos e das emoções. Entendeu? Então, veja só, nós estamos numa situação transitória. Você está no corpo, você não é mais um animal, tanto que você já tem as capacidades da alma, mas você tem que perceber o que é impulso da fisiologia e o que é impulso da alma. Entre os impulsos da alma, o que são os regeneradores, né, os que provocam o progresso, e aqueles que causam o apego. É simples e complexo ao mesmo tempo, né? É simples, assim, de entender, se você prestar bastante atenção, mas é complexo de executar, né? Então, vai funcionar assim. Aqueles que são os mais simples, eu vou servir. O que isso representa? Representa a prática. Aqueles que estão iguais, eu vou dialogar. Significa o aprender. Os que estão acima da gente, nós vamos receber um influxo do bem. É a intuição. Então, esses são os atos da alma que o Espiritismo vem demonstrar. Quando a gente vai para o mundo espiritual, só existem os atos da alma. Mas se você não está acostumado a eles, você vai viver a ilusão. E a ilusão sempre traz a escravidão aos apegos e sofrimento moral. Não tenha dúvida, gente. Então, no século XIX, acreditava-se que a vida do animal é uma vida de subordinação às emoções. Então, o animal seria irracível. Não tem controle de si mesmo. Toda a antiguidade pensava isso, até no século XIX. Mas, hoje em dia, isso mudou. O animal, Marisa, e o ser humano no seu começo de processo evolutivo, e o Espiritismo vai falar isso, inovando, né, até o pensamento da sua época, os instintos, procura na Gênese, os instintos são bons. As emoções, elas são a força que o organismo tem para, segundo as necessidades dos instintos, quem é que representa os instintos?
Um João de Barro que faz a casinha do João de Barro toda bonita daquele jeito. A inteligência do passarinho, gente? O que vocês acham? Você faz uma casa daquela? Imagina. Então, agora o passarinho é mais inteligente que você? Não é. A inteligência dos espíritos que coordenam aquela espécie. A inteligência tem que vir de algum lugar, gente. E a inteligência dos animais, que está representada pelos instintos, vem dos espíritos superiores que coordenam aquelas espécies. Tá certo? Então, o animal, ele vai agir induzido, porque ele não tem ainda inteligência própria para exercer a vida dele. Então, tanto os instintos quanto as emoções, gente, no animal, é assim, o animal não tem movimento próprio com relação às coisas da alma. Então, ele é induzido ao movimento pelos desejos, instintos e emoções. Então, olha lá, o instinto é a força oculta que leva os seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários, visando a sua conservação. Né? Não existe reflexão ali, ó, nem coordenação, nem premeditação. Agora, pega o seguinte, por que os animais, a planta, exercem a função adequadamente? Por que os animais exercem os seus desejos adequadamente? Por que, gente? A estrutura que os espíritos criaram para a vida do animal é de equilíbrio. Então, os nossos instintos e emoções, eles são acionados no limite do necessário, gente. O mote da natureza é harmonia. O instinto é um guia seguro, que não se engana nunca. Ou seja, é mais seguro que a inteligência. Entendeu? Então, isso, gente, nem é próprio da época. Isso é próprio de uma antecipação que o Espiritismo faz da verdade. Então, a vida animal é uma vida regulada pelo equilíbrio, Marisa. Dizendo isso, vamos voltar na sua questão. Tem algum arrastamento das emoções e dos instintos? Para o mal? Não. Nenhum. Zero. Nenhum. Então, tudo aquilo que a vida animal nos oferece é condição de equilíbrio. Então, veja, se o animal tem equilíbrio, quando ele vai usar um corpo em função dos instintos, das emoções, aonde está o abuso? Aonde está o abuso da emoção? O abuso da emoção ocorre por algum animal? Não. Não, porque ele não tem uma vontade para se sobrepor aos desejos, às emoções. Entenderam isso? Sim. O simples ignorante, ele tem controle? Não. Simples ignorante. Ele ainda não desenvolveu o sentimento, ignorante não desenvolveu a capacidade de controlar o pensamento. Então, Sim. se ele não tem ainda a capacidade racional, ele não tem vontade. O que o Emmanuel fala sobre vontade? Vamos lá, no item 2 do livro Pensamento e Vida. Olha lá. A vontade é gerente, esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Tá ali, ó. Isso. Aí, vê, a de baixo também grifa a divina providência concedeu-a pelo quê, gente? A auréola luminosa razão. Depois do caminho todinho que você fez pelos instintos. Então, a vontade, ela é associada à razão. Eu não sei se vocês vão lembrar o que eu falei lá no início do Aristóteles. Acho que não gravaram o que eu falei. Eu disse assim, que o Aristóteles falava, e a igreja também acredita, que a razão é subordinada ao desejo. Você falava também que a alma seria imanente. Isso. Então, Beto, o desejo é do corpo. Entendeu? Então, o desejo é para impulsionar o animal. O ser humano não tem que ser impulsionado pelo desejo, ele tem que ser impulsionado pela vontade. Que é o quê? Que é o ato controlado, tá vendo? A vontade é a gerência esclarecida e vigilante. No animal, quem é que comanda? Não é o desejo? Sim. Só que o cérebro aciona o desejo em função da necessidade e para quando chegou no ponto. Por exemplo, o animal vai ter o desejo de comer, até que chegou na saciedade, o corpo para o desejo. Então, não é uma força do animal, é uma força induzida. Percebe isso? Vontade como gerência esclarecida da... Isso, a vontade e o desejo. Você percebe o desejo, mas você não age em função dele.
Tem uma coisa muito comum, que hoje o conselho dos nutricionistas, né? Para você ter um controle da sua alimentação. O que ele vai dizer? Ele vai dizer assim, se você for pela exaltação do desejo, você não tem controle nenhum. Você tem que usar a razão e a vontade para poder controlar o desejo. Gente, o nutricionista está falando da psicologia espírita. Porque a vontade é a capacidade da alma. Se o indivíduo começou a se desenvolver e ele gerou um apego, aí ele está fazendo com que o desejo fale mais forte que a vontade. Então ele criou o problema para ele mesmo, entendeu? Exatamente. Então, mas isso não são todos que fazem, Marisa. Muitos não. É estatística. Ninguém está fadado a ter apego. O apego é circunstancial. Se você gerou, você entrou na estatística daqueles que geraram apego. Qual que é o problema do apego? O apego, ele vai colocando você em ato irracional, concorda? Plenamente. E aí você pode cair no vício, sem perceber. O vício, quando você começa a repetir muito o apego, acaba virando um vício, é um hábito, você condiciona. Aí você não consegue controlar mais mesmo. Porque você precisa de grande esforço para descondicionar um hábito. A mesma coisa que hoje a humanidade já estudou e conhece sobre o vício da bebida, o vício do álcool, o vício do cigarro, o vício das drogas. Todos esses vícios são condicionamentos. Egoísmo e orgulho é condicionamento moral, gente. Então, começou com apego e virou um vício. Quando vira o vício, você já não consegue mais controlar, você perde até a noção da natureza, que foi você mesmo que criou, entendeu? Então, é com isso que nós estamos lidando. A alma humana, gente, tem como finalidade exercer o domínio sobre a vontade e sobre a razão. E como é que ela exerce o domínio sobre a vontade e sobre a razão? Vivenciando as coisas do mundo, gente, o dia a dia normal. Só que nesse dia a dia, quem vai mandar é você, seja senhor de si mesmo, o autocontrole, e não o instintos, emoções e paixões. Por quê? Porque o animal, gente, vive em função da harmonia da natureza e ele não consegue produzir o seu próprio alimento. Ele vai buscar o alimento que a espécie dele recebeu a determinação pela estrutura da natureza. Então, o animal, ele vive mesmo da caça, né? De caçar e de comer outros animais. Por quê? É uma alma que ainda não tem controle de si próprio e ainda não está vivenciando o desenvolvimento dos valores da alma. Ele está aprendendo a lidar com os potenciais da inteligência, entendeu? Pela repetição. E o ser humano, não. Então, a grande dificuldade é essa. A gente ter ideia... Luiz, é exatamente isso, né? Como a reencarnação existe, você vai construindo a sua individualidade, independente da personalidade. E a individualidade da alma vira um indutor do comportamento da personalidade. O que a gente precisa saber é o seguinte, gente. Não tem arrastamento ao mal. Nem todo mundo tem vício moral. Entendeu? Você pode ter imperfeições morais, né? Você pode ter atos equivocados, né? Mas o vício, ele tem que ser... você tem que pôr força para conseguir transformar num vício. Então, a pessoa que já criou um vício vai ter que trabalhar para superar o vício. Né? A imperfeição é um pouco mais fácil, porque você consegue prestar atenção nela e ir alterando o hábito. Né? A luta contra um hábito é o mesmo esforço da luta contra o apego à bebida, ao cigarro, às drogas. Né? A imperfeição é quando ainda não compreendemos a lei da alma. Não, Genesi. Eu vou ter que dizer um não para você, porque essa é uma confusão que os espíritas fazem e é muito contraproducente. Veja, imperfeição está no meio caminho entre o ato equivocado e o vício moral. Então, a imperfeição, quando você ainda não compreende a lei da alma, significa ignorância. Imperfeição não é ignorância. Tá certo? Então, como você não precisa passar pela imperfeição para você se desenvolver, a imperfeição nasce do apego. Então, quando você faz um ato equivocado e você o repete constantemente, ele vira uma imperfeição. Quando se torna um hábito, você passa a fazer sem perceber.
Entendeu? É a mesma coisa do cotidiano nosso, gente. Você não vive, você não tem hábitos condicionados, coisas que você nem percebe mais que faz? Ou não? Não acontece com vocês? Às vezes você se irrita com uma coisa que você faz, você fala, cara, mas não quero mais fazer aquilo. O primeiro passo para você mudar um hábito que você não quer, você não tem que primeiro ficar consciente. Porque você fala assim, eu não quero mais fazer tal coisa que eu faço de manhã toda vez. Você só lembra à tarde. Você lembra à noite. Ai, caramba, eu fiz de novo. Até que você fique consciente na hora que faz. E aí, por várias vezes, você vai ter que impedir de fazer, até que você perde aquele hábito. É a mesma coisa o vício moral. Então, nós temos o ato equivocado, que temos a ignorância, o ato equivocado, que você vai perceber qual é o correto e vai agir pelo correto, imperfeição e depois vira vício. Então, a gente pode ter coisas em todos esses graus, ou não ter. Estatisticamente, grande parte das pessoas não passa pelas imperfeições e vícios. E as religiões falam do arrastamento ao mal, o corpo arrasta para o mal. É falsa essa ideia. As emoções e instintos são equilibrados. Nós é que vamos passar a ter atos morais. O que é o ato moral? Né? Se você está com fome, o que você faz diante da comida? O corpo fala, coma. Mas se eu conscientemente sei de alguém que está com mais fome que eu divido. Ou até ofereço a comida. E falo, depois eu vou atrás de outra, entendeu? Esse ato não é instintivo. Esse ato é um ato da vontade. E esse é o ato que corresponde ao bem. É eu pensar em todos, não pensar só em mim mesmo. E aí eu quero dizer o seguinte, a gente ouve o negacionista de tudo quanto é coisa, e às vezes as pessoas falaram assim, mas eu não vejo autonomia no espiritismo, eu não vejo essa questão que foi estudada antes. E lá no Paul Janet, a gente vê tratando da fisiologia, fazendo essa hierarquia de vícios e tudo mais, das paixões, do que é bom, do que não é. E você pega, por exemplo, Paixões em O Livro dos Espíritos, coloca junto do livro do Paul Janet, você vai vendo ali, eu até falei para o Lauro, não sei se você concorda, mas parece um desdobramento que aí você fala assim, agora eu entendi o que ele quer dizer. Exatamente, Beto. É exatamente perfeita a sua colocação. E a teoria moral do espiritualismo racional, da psicologia espiritualista, é 100% autônoma. Por quê? Ela vai se fundamentar na ação da alma por si própria e não no condicionamento. A tese do materialismo e da igreja são condicionamentos. Você vai ser condicionado por castigos e recompensa que vem de fora, heteronomia. Então, por isso que tem que estudar, Beto, senão você não vai conseguir diferenciar.